Bom dia, minha gente! Bem-vinda aqui a este devocional. Como é que está você? Me diz aí embaixo. Eu tô com frio, mas tudo bem. Glória a Deus. Tô com café quentinho. Gente, hoje nesse devocional tem uma palavra muito interessante. Muito incrível, porque Deus me dirigiu até Levítico 2. Eu pensei, o que Levítico 2 tem a ver com a nossa vida hoje em dia? E foi uma revelação, foi uma coisa nova que Deus me deu, muito interessante, tá bom? Então, se você tem paixão pela palavra de Deus, se você ama Deus e quer aprender mais sobre a palavra dele, como viver por ele, como agradar ele, continue assistindo este devocional. Vai ser muito interessante para você. Amém? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like, tá bom? Vamos agora ouvir a mensagem que vem de Deus. Então, gente, pense no seguinte cenário. Eu tô, diante do Senhor, eu falo, Senhor, onde que tu queres que eu leia? Qual capítulo, que versículo que tu tens para hoje, para mim meditar, no meu tempo pessoal com Deus? E Deus me levou a Levítico 2. Então, primeiro eu vou ler para você a passagem e depois vamos ver qual o significado para a nossa vida hoje. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Gente, que relevância isso tem para nós hoje? Eu pensei, uau, o que Deus está dizendo? Porque Deus revela coisas muito profundas e incríveis e coisas novas através da palavra dele. E aí eu fui entender. Versículo 1 diz que tem que usar a melhor farinha para fazer a sua oferta. Gente, é isso que Deus quer. Deus não quer que ele esteja em segundo lugar na sua vida. Ele quer que você dê o seu melhor para ele. Ele quer que ele esteja em primeiro lugar na sua vida. Quando você se acorda de manhã, dedique seu dia a Deus. Não faça outra coisa primeiro. Às vezes, é um hábito, verificar os e-mails, verificar as redes sociais e eu faço isso. Mas Deus quer o melhor, a coisa mais fina, a coisa belíssima da nossa vida. Ele quer para ele. Hoje em dia, claro, nós não oferecemos bolos de farinha ou animais e essas coisas como sacrifício para Deus, porque Jesus já pagou o preço. Nós não precisamos fazer isso, mas precisamos sim levar para Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício de boas obras. Nós precisamos levar para Deus o nosso dia, entregar o nosso dia nas mãos dele todos os dias, nas mãos dele e falar: Santo Deus,
Tu tens a minha vida nas tuas mãos. Eu te dou o melhor de mim hoje. A melhor pessoa que eu possa ser, a melhor pessoa obediente à tua palavra, guiada pelo teu Santo Espírito, permanecendo no teu amor, te amando em primeiro lugar, amando o próximo também. Eu te levo essa parte da minha vida para ti. Deus quer o melhor de você para Ele. E, gente, é muito interessante, porque esse sacrifício, ok, tudo bem, né? Já explicamos, tudo bem. A melhor farinha. Mas esse sacrifício precisa também de óleo, que na tradução inglesa é azeite. Tem que misturar isso com incenso. Você não pode usar fermento no seu sacrifício a Deus. E você tem que temperar com sal todas as suas ofertas. O que isso significa para nós? Gente, todas essas coisas têm um significado, são metáforas. E Jesus falou e pregou sobre todas essas coisas. Essas coisas são muito, muito cheias de simbolismo, de um significado muito mais profundo do que, né, o primeiro olhar. Então, vamos começar com farinha, com oferta de cereal. O que significa isso? Nós estamos falando sobre pão. O que é pão? Pão da vida. Jesus é o pão da vida. E nós alimentamos o nosso corpo com Jesus, o pão da vida. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós colocamos pão na nossa boca, que representa o corpo de Jesus. E também, pão da vida também é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. O pão da vida é a palavra de Deus. E nós precisamos ter a presença de Jesus na nossa vida. Como em Levítico, eles tinham pão, né? Cereais, pão, essas coisas, tinham isso nos sacrifícios. Precisamos de Jesus na nossa vida para que sejamos perdoados por Deus. E, junto com isso, precisamos da presença da palavra de Deus dentro de nós. Ou seja, precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Isso é simbólico para dizer estudar, ler, encher a nossa cabeça, encher o nosso corpo com as palavras que estão na Bíblia. Ou seja, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Isso é o significado da oferta de cereal, tá bom? E o que mais que precisa? Levítico 2:1 fala que precisa de óleo ou azeite. O que representa óleo no Novo Testamento? Óleo é representativo da unção de Deus e também do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, você precisa diariamente, para você levar a Deus o seu dia como sacrifício de louvor, como seu sacrifício, você precisa estar sempre na presença do Espírito Santo, com a unção de Deus, com o óleo da unção de Deus na sua vida. Então fique conectada ao Espírito Santo todos os dias da sua vida. Se você está caminhando, você não sente a presença de Deus, fale com Deus, busque a Deus em oração e fale: Santo Deus, por que não sinto a tua presença? Tem algum pecado em mim? Tem algo que não fiz? Ou comece a orar e convide o Espírito Santo para estar junto e presente contigo todos os dias da sua vida. Isso aí é o que significa o óleo. E o que mais que fala que precisa com esse sacrifício, com essa oferta de cereais? Gente, precisa de incenso. O que é incenso? Qual é o significado, o simbolismo de incenso no Novo Testamento? Vai lá em Apocalipse 8:4. O incenso representa a oração. E também em Salmo 141, revela que o incenso simboliza a oração. Nós precisamos salpicar a nossa vida diária
com a oração. Levantar de manhã, falar com Deus. Antes de dormir, falar com Deus. Durante o nosso dia, ter uma conversa com Deus. Ficar conectado ao Espírito Santo e conversar com Ele. Gente, a oração é chave para agradar a Deus e para viver de maneira santa diante do Senhor. E Levítico 2 explica explicitamente que não pode ter fermento. Então, vamos para os ensinamentos de Jesus. O que significa fermento? Fermento representa o pecado. Fermento representa o ensino falso. O ensino falso dos saduceus e dos fariseus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então, sem fermento significa vigie. Tenha uma vida de vigilância espiritual e não viva conforme os ensinamentos falsos. Qualquer ensinamento, qualquer palavra bonita que você ouve, uma pregação muito linda, muito forte que você ouve, se não for conforme a palavra de Deus, gente, descarta. Esqueça, porque nós temos que vigiar contra os ensinamentos falsos. E nós estamos no final dos tempos e estão vindo cada vez mais ensinamentos falsos. E também o fermento representa a hipocrisia, porque tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberta ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, durante o seu dia, que não haja nenhuma hipocrisia nas suas atitudes. Não fale nada para ninguém que você não consiga cumprir ou fazer. Não corrija seu irmão, sua irmã por causa daquele pecado que você está cometendo. Você não tem essa autoridade. Se você vê um irmão, uma irmã cometendo um pecado e se você já conseguiu endireitar a sua vida, e se você não está cometendo esse pecado, aí sim você tem autoridade espiritual com amor para corrigir, com muito cuidado, com muito carinho, corrigir e explicar para aquele irmão que está fazendo algo de errado. Mas se você não tem sua vida endireitada nessa área diante de Deus, você não pode corrigir seu irmão, porque senão isso é a hipocrisia. E o último elemento nessa receitazinha de oferta de sacrifício para o Senhor é que tem que temperar com sal. Gente, vai lá no Novo Testamento. O que é que significa sal? Jesus ensinou muito sobre sal. Vós sois o sal da terra. Não é mesmo, gente? O sal tem a qualidade de preservação. E nós somos o sal da terra. Isso significa que nós temos a qualidade de preservar a humanidade de ir para o inferno. Nós temos a responsabilidade de explicar o evangelho, de evangelizar e mostrar ao mundo como ir para o céu. E nós precisamos desse elemento na nossa vida. Nós precisamos explicar, sempre estar pronto, sempre ter a palavra de Deus no ponto da nossa língua para explicar para os outros como ir para o céu. O que significa a vida? Qual o significado da vida? Sal é a maneira que nós usamos a nossa boca e é a maneira que nós preservamos vida e explicamos como ter a vida eterna. Porque ouça o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, precisando ouvir. É a nossa responsabilidade termos amizades com pessoas do mundo e saber explicar como que eles podem ir para o céu.
explicar que Jesus é o único caminho para a salvação. É isso que significa sal. Falar sobre Deus com aqueles que não o conhecem ainda. Então, gente, todos esses elementos que eu falei hoje, oração, unção do Espírito Santo, a presença de Jesus na nossa vida, nos alimentando sempre da palavra de Deus, que é a Bíblia, a ausência do pecado na nossa vida, que é o fermento, e sempre está pronta, prestes para explicar para o mundo o porquê da nossa esperança. Se você vive a sua vida assim, você será uma oferta agradável. Você estará dando o seu melhor para Deus, uma oferta. Você estará levando a sua vida como oferta agradável e pura e maravilhosa para o Senhor Deus. Amém? Vamos fazer isso hoje. Faça um compromisso com Deus hoje para viver a sua vida assim, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, santificado seja teu nome, exaltado é teu nome, louvado, engrandecido seja teu nome sobre a terra. Tu és rei, tu és Deus, tu és poderoso, tu és forte, maravilhoso e glorioso. E nós te agradecemos, Senhor, porque tu podes usar essas passagens do Velho Testamento, essas passagens com milhares de anos de idade, para falar conosco hoje e que são muito, muito relevantes para a nossa vida no dia de hoje. Nós te agradecemos. Eu te peço, Senhor, que possamos crescer em conhecimento da tua palavra, crescer, Santo Deus, tendo sal na nossa vida, sendo sal da terra todos os dias da nossa vida e sempre estar prontos para explicar a razão pela qual nós temos Jesus na nossa vida, que nós possamos viver a nossa vida como sacrifício de louvor, como oferta agradável para ti todos os dias da nossa vida. Eu te peço, Santo Deus, ajuda e unção na pessoa que está orando agora, para que ela viva a sua vida dessa maneira, Santo Deus, como um sacrifício agradável para as tuas narinas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.